Mateus capítulo 28, nós vamos ler um trecho a respeito da ressurreição de Jesus. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que vocês buscam Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como tinha dito, venha ver aonde ele jazia. E depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como eu vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Até aqui. Pai, fala ao nosso coração nesta manhã, neste começo de semana, e permita que possamos aprender de Ti mais uma vez. Temos visto e ouvido este trecho durante tanto tempo, e sempre isso é um impacto nas nossas vidas. Ele ressuscitou, e por isso a gente tem a certeza da nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, e a certeza que Ele está aqui não como morto, mas sim ressuscitado, no nome de Jesus. Se você acredita nisso, bata palmas, louve o Senhor. Pode se assentar, por favor? Irmãos, irmãos, amigos, você das redes sociais, já faz muito tempo que eu tenho a alegria de poder dirigir culto da alvorada, aonde eu sou pastor, seja aqui, seja na igreja quadrangular, aonde eu já fui pastor. E sempre eu fiz, e Deus permitiu que eu realizasse esse culto da alvorada. E muitas vezes a gente observa assim, puxa vida, pastor Davi, 6 horas da manhã, isso é hora de estar presente no culto. E a gente vê uma coisa que toca muito meu coração. A gente marca, se programa, e aí eu tenho o costume como pastor de ficar lá recebendo as pessoas, e daqui a pouco alguém costuma chegar: ué, não vem ninguém no culto hoje? Ué, 6 horas da manhã e não veio ninguém? Naquela hora o coração da gente fica meio chateado e preocupado, achando: o pessoal perdeu a hora. Que chato, o culto vai estar pequeno hoje. Aí daqui a pouco chega um, chega dois, chega três. O quarto que chega está com o olho inchado, mas veio.
E muitas vezes, meus irmãos, a gente fica pensando o seguinte: quando você vê uma igreja central como a nossa, uma igreja próxima de metrô, ônibus, com estacionamento aqui do lado da igreja, a gente começa a pensar o seguinte: nós temos as condições necessárias para te servir. Nós temos alguém que toma conta também, em nível de carros, em nível de guarda, para acompanhar tudo isso. E aí você vê que o louvor começa na hora, pontualmente. Aí você vê quantas pessoas estão presentes. Dá uma olhadinha para trás, para frente. Olha, eu acho que isso merece uma salva de palmas, né? Porque não é qualquer um que levanta esse horário, não. Eu ouvi algumas pessoas dizerem assim: mas para chegar às 6, eu tive que acordar às 4. Teve um que falou assim: para tomar banho às 3. Tem muita dificuldade às vezes. Aí você sobe no púlpito, se canta louvor, participa, e aí você fala: o nome de Jesus é poderoso. Como este nome tem poder, como foi cantado agora há pouco. Isso faz com que minha vida e a tua vida possa lembrar de todos esses trechos da ressurreição de Jesus, no qual nós lemos, e dá vontade de realmente repetir esses trechos. E aí eu fico imaginando, irmãos, que a palavra de Deus fala que ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E naquele momento que elas foram ver o sepulcro, teve um grande terremoto. Diz a Bíblia que por causa do terremoto a pedra foi removida. Há momentos na vida da gente, minha, tua, você da galeria, que a gente precisa fazer com que Deus, que Jesus, mova essa pedra que está atrapalhando a gente. Muitas vezes estamos pensando nas dificuldades, nos problemas, nas dores, estamos pensando nesta pedra que parece que ninguém vai conseguir mover, e de alguma maneira vem um terremoto, a pedra é removida e um anjo senta em cima da pedra. Pode dizer um amém, um aleluia por isso? Gente, isso é tremendo, porque os guardas não conseguiram segurar o anjo. Os guardas não conseguiram segurar a pedra. A pedra foi removida e fez com que os guardas tremessem, tivessem medo, se preocupassem, e o anjo do Senhor sentou-se sobre a pedra, e ali, quando apareceu as Marias, né? Maria e a outra Maria, o que aconteceu naquela hora? Houve um tremor, houve um medo dos guardas, mas principalmente aquelas mulheres ficaram, sim, diz a Bíblia, com receio, com medo, mas a Bíblia fala, pelo que nós lemos, elas ficaram alegres. Quantas mulheres nós temos aqui hoje? Só para eu ter uma ideia. Mulher é o que não falta, né? Mulher é sempre presente. Irmãos e irmãs, ao saber e ver que as mulheres estavam com medo também, não tanto quanto os guardas, mas diz a Bíblia que as mulheres ficaram com medo, mas com alegria. Por que alegria? Porque elas se lembravam perfeitamente das palavras de Jesus. Nós cantamos louvores hoje,
a gente ora, a gente canta, a gente participa dos departamentos, a gente vai pelas ruas pregar o Evangelho. Tudo isso por causa da alegria que o Senhor tem nos dado. Gente, eu vou dizer, sem medo de errar, está aqui um cara feliz, está aqui um cara alegre, está aqui um pastor que pode dizer, eu tenho alegria no meu coração. E sabe por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue para nós, porém ele não está morto. Ele está vivo. Mais do que isso, ele ressuscitou. A gente pode ter até visto algumas coisas, cenas na televisão, a gente pode ter visto até circunstâncias no qual o Jesus morto está sendo carregado numa procissão, nada contra outras religiões, mas muitas vezes a gente vê alguma coisa triste, alguma coisa de mulheres, pessoas, homens chorando, arrebentados, muitas vezes até achando assim, puxa, eu consegui um milagre, mas eu estou chorando, eu estou triste, eu estou amargurado. Aqui não, para a glória de Deus, a gente tem um Jesus ressurreto. A gente tem a vitória, a gente tem a bênção, a gente tem a proteção. A gente sabe que este Jesus, que vai ser encenado hoje na peça à noite, esse Jesus continua andando neste lugar. Aliás, como eu sempre falo, passeando nesses corredores com os braços estendidos para te abençoar. Se você acredita nisso, mais uma vez, aplauda o Senhor para receber o melhor de Deus. Essas mulheres que passaram um momento de dor, de aflição, de preocupação, mas de alegria, elas viram o anjo e o anjo disse o seguinte, olha, ele não está aqui. Conforme ele disse para você, mulher, e para vocês, futuros discípulos, ele não está aqui. Então, por favor, saiam daqui, não chorem, não sofram e vão adiante, avisem os seus discípulos. Ele prometeu e ele cumpriu. Jesus está aqui. Ele cumpriu. O que ele falou aconteceu. O que ele disse realmente aconteceu. E o que fizeram as mulheres? Saíram correndo para avisar os discípulos. A gente já viu em outras partes da Bíblia, do Novo Testamento, que teve momentos que um ou dois discípulos saíram correndo, talvez até desesperados, não acreditando muito nas mulheres, no que elas diziam, e foram na direção do sepulcro. E puderam perceber que Jesus não estava lá mesmo. Se você tem dúvida, pode ter a certeza que Ele está aqui neste lugar. Dando alegria, dando paz, dando bênção, dando saúde, dando vitória, dando aquilo que deseja o teu coração. Ele está aqui. Pode ter certeza, meus irmãos, que neste altar, próximo de você, lá na tua casa, onde você estiver, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra no nome de Jesus. Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Veja aonde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e como eu vos disse, como ele vos disse,
E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomados de grande medo, mas de grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas disseram o seguinte: queremos te abraçar, queremos te adorar. Jesus, então, no versículo 10, diz o seguinte: não temais, avise os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Senhor, muito obrigado pela certeza que a gente tem visto Jesus próximo da gente. Muito obrigado porque o Senhor tem se mostrado bem próximo e a gente está podendo, sim, abraçá-lo, cuidar dos pés dele. Temos sentido o toque das mãos do Senhor na nossa cabeça, no nosso coração, e recebendo o melhor de Jesus. No nome de Jesus. Amém.